Paris, maio de 1925. A cidade ainda se recuperava das cicatrizes da Primeira Guerra Mundial. A economia estava instável e o monumento mais famoso da cidade estava enferrujando. A Torre Eiffel, construída para a Exposição Universal de 1889, nunca deveria ser permanente. O contrato original previa que ela seria desmontada em 1909, mas em 1925 ela ainda estava lá, uma estrutura de ferro de 7.000 toneladas, cara de manter e caindo aos pedaços. O governo francês discutia abertamente os custos insanos de reparo. Jornais parisienses publicavam artigos sugerindo que talvez fosse hora de derrubar a velha dama de ferro. Sentado em um café luxuoso, lendo esses jornais, estava um homem impecavelmente vestido. Seu nome era Conde Victor Lustig. Ele não era conde. Ele nasceu na Áustria-Hungria, em uma família de classe média. Mas ele era, sem dúvida, o maior vigarista que o mundo já viu. Enquanto outros criminosos usavam armas para roubar bancos, Lustig usava algo muito mais perigoso: a psicologia humana e a ganância de suas vítimas. Ao ler sobre a manutenção da torre, uma ideia insana surgiu em sua mente. A maioria das pessoas riria. Lustig viu uma oportunidade de negócio. Ele decidiu que iria vender a Torre Eiffel, não como um monumento, mas como sucata. 7.000 toneladas de ferro de alta qualidade. Mas para entender como ele conseguiu, precisamos voltar um pouco. Lustig não era um amador. Ele já tinha feito fortuna vendendo a Caixa Romena. Era uma caixinha de madeira com engrenagens complexas, que ele dizia ser capaz de imprimir dinheiro. Ele demonstrava para a vítima inserindo uma nota de $100 e saindo outra igual depois de 6 horas de processamento. A vítima, cegada pela ganância, comprava a caixa por $30.000. Quando percebia que a caixa só tinha 2 notas escondidas dentro e parava de funcionar, Lustig já estava em outro país. Ele entendia a regra de ouro do golpe. Você não engana um homem honesto. Você engana um homem que quer ganhar vantagem. De volta a Paris, Lustig colocou seu plano mestre em ação. O primeiro passo foi a falsificação. Ele contratou um falsificador profissional para criar documentos oficiais do governo francês, timbrados pelo Ministério dos Correios e Telégrafos, que era responsável pela torre. Os documentos o credenciavam como diretor-geral adjunto do ministério. Com a papelada em mãos, ele enviou cartas convite para os 5 maiores comerciantes de sucata de Paris. As cartas eram confidenciais. Marcavam uma reunião urgente no prestigioso Hotel de Crillon, um dos mais luxuosos de Paris. A escolha do hotel foi estratégica. Lustig sabia que para vender uma mentira gigante, o cenário precisava ser impecável. Na reunião, os 5 empresários estavam nervosos e curiosos. Lustig, vestindo um terno perfeito, começou seu discurso. Ele falou baixo, em tom de segredo de Estado. Disse que o governo francês estava falido e não podia mais arcar com a manutenção da Torre Eiffel. Ele explicou que, embora fosse um símbolo amado, a estrutura estava perigosa e a decisão difícil de desmontá-la havia sido tomada em sigilo absoluto. Senhores, disse ele, o governo quer vender a torre como sucata para o maior lance, mas precisamos de discrição total para evitar protestos públicos até que o negócio esteja fechado. Lustig então levou os 5 homens para uma inspeção na torre. Ele alugou uma limusine preta com bandeiras oficiais. Eles furaram a fila de turistas usando credenciais falsas, e Lustig guiou os homens pela estrutura, apontando a ferrugem e os danos, lamentando o fim do monumento. Durante a visita, Lustig não estava avaliando a torre. Ele estava avaliando os homens. Ele procurava a marca perfeita, o alvo ideal. Ele encontrou em André Poisson. Poisson era um homem rico, mas novo na elite parisiense. Ele estava desesperado para ser aceito no círculo íntimo da alta sociedade. Comprar a Torre Eiffel seria seu bilhete de entrada para a história e para a bofama. Lustig viu a insegurança e a ambição nos olhos de Poisson. Nos dias seguintes, Lustig focou totalmente em Poisson. Ele disse que as outras propostas eram altas, mas que ele gostava da visão de Poisson. Mas então Lustig fez a jogada de mestre, a falsa confissão.
Em uma reunião privada, Lustig começou a reclamar de seu salário como funcionário público. Disse que a vida em Paris era cara e que ele, como burocrata, tinha dificuldades. Poisson, sendo um homem de negócios mundano, entendeu o recado imediatamente. O oficial do governo estava pedindo propina. Para Poisson, isso não foi um sinal de alerta. Foi a confirmação de que o negócio era real. Oficiais corruptos eram comuns. Se ele estava pedindo propina, ele tinha o poder de vender. Poisson mordeu a isca. Ele não apenas pagou um suborno gordo para Lustig garantir o contrato, como também entregou um cheque administrativo pelo valor total da compra da torre. O valor exato nunca foi confirmado, mas estima-se que em dinheiro de hoje seria na casa dos milhões de dólares. Lustig pegou o dinheiro, apertou a mão de Poisson e entregou a ele uma montanha de documentos oficiais falsos, transferindo a posse da Torre Eiffel. Menos de uma hora depois, Lustig estava em um trem para Viena com uma mala cheia de dinheiro. Ele esperou as notícias. Ele checava os jornais de Paris todos os dias, esperando a manchete explosiva. Empresário enganado na compra da torre. Mas os dias passaram e nada aconteceu. Nenhuma notícia, nenhuma caçada policial. O que aconteceu? André Poisson, ao ir ao ministério para tomar posse de sua nova sucata, descobriu a verdade. Ele tinha sido feito de bobo, mas a humilhação foi tão grande, o golpe foi tão vergonhoso para sua reputação de homem de negócios, que Poisson decidiu não denunciar. Ele preferiu engolir o prejuízo milionário a ser conhecido para sempre como o homem que comprou a Torre Eiffel de um vigarista. Lustig não podia acreditar na sua sorte. Ele tinha cometido o crime perfeito e a vítima estava com vergonha demais para chamar a polícia. A maioria dos criminosos teria parado por aí, teria se aposentado em uma praia, mas Victor Lustig não era a maioria. 6 meses depois, vendo que o caso não tinha ido a público, ele fez o impensável. Ele voltou para Paris. Ele se hospedou no mesmo hotel. Ele falsificou novos documentos e ele convidou 5 novos comerciantes de sucata para vender a Torre Eiffel de novo. A audácia era insana. Ele repetiu o roteiro. O jantar, a limusine, a história da manutenção cara. Ele encontrou uma nova vítima, prestes a fechar o negócio. Mas desta vez, a ganância encontrou a cautela. O novo comprador desconfiou da pressa e da propina e decidiu checar com o ministério antes de pagar. A polícia foi alertada. Lustig, sempre com um sexto sentido para o perigo, percebeu que o cerco estava se fechando antes de ser preso. Ele fugiu de Paris às pressas, escapando por pouco. Ele nunca vendeu a torre pela segunda vez, mas o fato de ter tentado cimentou sua lenda. Lustig fugiu para os Estados Unidos, onde continuou sua carreira de crimes. Ele enganou até Al Capone. Ele convenceu o gangster mais perigoso da América a investir $50 mil em um esquema de ações. Lustig guardou o dinheiro em um cofre por 2 meses e depois o devolveu intacto a Capone, dizendo que o esquema tinha falhado, mas que ele não podia roubar um amigo. Capone, impressionado com a honestidade de Lustig em um mundo de ladrões, deu a ele $5 mil de recompensa. Era exatamente esse o plano de Lustig desde o início. Mas a sorte de Lustig acabou em 1935. Ele foi preso não por seus golpes de engenharia social, mas por falsificação de dinheiro em escala industrial. Ele inundou os Ananaskaiwa com notas falsas tão perfeitas que o serviço secreto chamou de supernotas. Ele foi capturado, fugiu da prisão federal um dia antes do julgamento. Usando uma corda feita de lençóis, como em um filme, foi recapturado e finalmente sentenciado. O homem que vendeu a Torre Eiffel terminou seus dias na ilha de Alcatraz. Sim, a mesma prisão de segurança máxima do nosso primeiro vídeo. Lustig morreu em 1947 de pneumonia no hospital da prisão. Em sua certidão de óbito, no campo ocupação, alguém escreveu ironicamente, vendedor. A história de Victor Lustig nos ensina algo perturbador sobre a natureza humana. Ele não roubava o dinheiro das pessoas à força. As pessoas davam o dinheiro a ele. Ele explorava a vaidade, a ganância e o desejo de ser mais esperto que o sistema.
Poisson queria a Torre Eiffel para se sentir importante. O golpe da Torre Eiffel não foi sobre ferro ou sucata. Foi sobre vender um sonho de grandeza para alguém que estava desesperado para comprá-lo. Lustig sabia que se a mentira for grande o suficiente e alimentar o ego da vítima, a vítima fará o trabalho pesado de se enganar sozinha. A Torre Eiffel continua lá, firme em Paris, mas em algum lugar da história existe um contrato falso assinado por um homem humilhado que acreditou por alguns dias ser o dono do monumento mais famoso do mundo. Se essa história real de audácia e psicologia criminosa te prendeu, apoie nosso canal deixando seu like e se inscrevendo. Isso nos ajuda a trazer mais histórias de mentes brilhantes que usaram seu gênio para o mal. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que a ganância de Poisson justifica o golpe ou Lustig era apenas um predador sem moral? Deixe sua resposta nos comentários.